E se eu te dissesse que quase todo o dinheiro feito com Bitcoin em 2024 foi ganho enquanto os investidores americanos dormiam? Parece loucura, né? Mas os números não mentem. Desde que o ETF de Bitcoin da BlackRock foi lançado, se você tivesse comprado Bitcoin todos os dias na abertura do mercado e vendido no fechamento, você teria perdido 40% do seu dinheiro. Mas se você fizesse o exato oposto, comprar no fechamento e vender na abertura do dia seguinte, você teria um lucro de 222%. Essa anomalia bizarra não é um acaso, é um padrão e não acontece só com Bitcoin. Nos últimos 30 anos, praticamente 100% dos ganhos do S&P 500, o principal índice da bolsa americana, também vieram durante a noite. Neste vídeo, nós vamos mergulhar a fundo na avó de todas as anomalias de mercado. Eu vou te mostrar os estudos do Federal Reserve, da London School of Economics e de gestoras bilionárias que provam esse efeito. Vou te explicar com analogia simples por que isso acontece e vamos analisar a história dos ETFs que tentaram lucrar com isso e falharam miseravelmente. E o mais importante, vamos descobrir se o novo ETF de Bitcoin After Dark tem alguma chance de sucesso ou se ele está fadado ao mesmo destino. Fica comigo até o final, porque entender esse segredo pode mudar completamente a forma como você enxerga seus investimentos. Tudo começou com este gráfico aqui, publicado em dezembro de 2025 pela Bespoke Investment Group, uma respeitada firma de análise financeira. Ele mostra o desempenho do IBIT, o ETF de Bitcoin da BlackRock, o maior do mundo. E a imagem é chocante. A linha cinza é a estratégia que a maioria dos investidores segue: comprar e segurar, um retorno sólido de 92%. Nada mal, né? A linha vermelha, no entanto, é assustadora. Ela representa um investidor que só opera durante o pregão, das 9h30 da manhã às 4 da tarde, no horário de Nova York. Este investidor teria amargado um prejuízo de 40%. Agora olhe para a linha azul. Ela representa o investidor noturno, que compra no fechamento e vende na abertura. Um ganho espetacular de 222%. A conclusão é inevitável e contra-intuitiva. O Bitcoin não sobe quando Wall Street está acordada. Ele sobe enquanto Wall Street dorme. Mas por quê? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e ver que esse não é um privilégio do Bitcoin. Na verdade, o mercado de ações tradicional tem esse mesmo segredo há décadas. Em 2022, a gestora Well, fundada por Victor Haghani, um dos pioneiros dos fundos quantitativos, publicou um estudo com um nome provocador. Night Moves is the overnight drift, the grandmother of all market anomalies. Ou, em português, a avó de todas as anomalias do mercado. Eles não estavam exagerando. Os estudos deles e vários outros mostraram que desde 1993, se você separasse os retornos do S&P 500 entre o que aconteceu durante o dia, o que a gente chama de intraday, e o que aconteceu à noite, o que a gente chama de overnight, você veria um padrão idêntico ao do Bitcoin. Olha isso aqui. Desde 1993, o retorno acumulado durante o dia foi praticamente zero, nulo. Todo o ganho, toda a valorização do mercado de ações americano nas últimas 3 décadas aconteceu no período overnight. O estudo da gestora Hamilton ETFs quantificou isso de outra forma. Se você tivesse investido $100 em 2000 e só mantivesse seu investimento durante o dia, você teria cerca de $127. Mas se você só ficasse exposto ao mercado durante a noite, seus $100 teriam se transformado em $548. Uma diferença brutal. E isso não é um estudo isolado. O próprio Federal Reserve Bank de Nova York, o Banco Central americano, publicou um estudo em 2020 chamado The Overnight Drift, confirmando o fenômeno. A London School of Economics também tem um estudo famoso, o Tug of War, que mostra como os lucros de diversas estratégias de investimentos são ganhos ou inteiramente de dia ou inteiramente de noite. A evidência é esmagadora. E aí surge a pergunta de $1 milhão. Por quê? Não existe uma única resposta, mas sim uma combinação de 4 fatores principais. Vamos entender cada um deles com analogia simples. A primeira força é o comportamento do investidor de varejo. Pense no investidor pessoa física, como eu e você. A gente geralmente tem emprego, uma rotina. A gente não passa o dia inteiro na frente do home broker. A gente lê notícias, estuda uma empresa à noite e decide comprar uma ação. O que a gente faz? A gente coloca a ordem de compra para ser executada na abertura do mercado do dia seguinte. Agora multiplica isso por milhões de pessoas. O que acontece é um fluxo comprador concentrado logo na abertura, quando a liquidez, ou seja, a quantidade de gente negociando, ainda é baixa. É como se todo mundo decidisse ao supermercado às 8 horas da manhã em ponto. A demanda concentrada no mercado de ações faz os preços subirem. Isso nos leva à segunda força, a assimetria de liquidez. O mercado financeiro não
tem a mesma profundidade o dia todo. Pense no fechamento do mercado às 4 da tarde. É quando os grandes fundos ou institucionais fazem seus ajustes de carteira. A liquidez é altíssima, é um oceano de dinheiro. Uma ordem de $1 milhão mal faz uma marota. Agora pense na abertura. A liquidez é bem menor. É como uma piscina. A mesma ordem de $1 milhão pode causar um tsunami, empurrando os preços com muito mais força. Então, o fluxo comprador do varejo na abertura encontra o mercado com menos liquidez, potencializando a alta. A terceira força são os anúncios importantes. Quando uma empresa vai divulgar seu balanço trimestral ou anunciar uma fusão bilionária? Quase nunca durante o pregão. Isso seria o caos. Por regulação e por bom senso, 85% desse tipo de anúncio são feitos com o mercado fechado ou logo após o fechamento, ou um pouco antes da abertura. O mercado então passa a noite inteira digerindo essa informação e ajustando os preços. Quando a bolsa abre, o grosso do movimento de preço já aconteceu. E a quarta força, que é especialmente importante para o Bitcoin, são os mercados globais. O mercado de ações americano fecha, mas o mundo continua girando. A bolsa de Tóquio abre, a de Londres abre, notícias acontecem na Ásia, na Europa. Para o Bitcoin isso é levado à 10ª potência porque ele nunca fecha. É um mercado 24%. Então, enquanto os Estados Unidos dormem, a Ásia está em pleno vapor de negociação. A demanda asiática, que é enorme para o Bitcoin, acontece durante a madrugada americana, impulsionando os preços. Então, temos o varejo comprando na abertura, a baixa liquidez potencializando essa compra, as notícias importantes sendo precificadas à noite e, no caso do Bitcoin, a Ásia inteira negociando. É a tempestade perfeita para que os retornos se concentrem no período overnight. E se você está gostando de entender a fundo como o mercado realmente funciona, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Beleza, mas se essa anomalia é tão óbvia, tão bem documentada por acadêmicos e até pelo Fed, por que não está todo mundo rico investindo só à noite? A resposta, meus amigos, está em um capítulo sombrio e recente da história dos ETFs, os Night Shares. Em junho de 2022, uma gestora chamada AlphaTrade lançou 2 ETFs que prometiam exatamente isso, capturar o efeito noturno. Eram o NSPY para as 500 maiores empresas e o NIWM para as 2.000 menores. A ideia era bem simples, usar derivativos, os contratos futuros, para comprar o mercado no fechamento e vender na abertura. No papel era a estratégia perfeita, na prática foi um desastre. Pouco mais de um ano depois, em agosto de 2023, os 2 ETFs foram discretamente liquidados. Eles morreram. O NSPY, que deveria replicar os ganhos noturnos do S&P 500, perdeu 3% do seu valor, enquanto o S&P 500 subiu 15% no mesmo período. Mas por que algo que funciona tão bem na teoria deu tão errado na prática? Por 3 motivos principais. Primeiro, e mais importante, custos de transação. Comprar e vender contratos futuros todos os dias gera custos. Comissões, spreads são pequenos, mas quando você faz isso 252 vezes por ano, eles se acumulam. Um estudo brutalmente honesto da Alpha Architect chamado Trading Cost Wiping Out the Overnight Return Anomaly fez as contas. Eles descobriram que de 1993 a 2020, a estratégia teórica daria um retorno de 717%. Mas ao incluir os custos reais de negociação, o retorno virava negativo em 32%. Os lucros não apenas comeram todo o lucro, eles devoraram o principal junto. A anomalia é real, mas é frágil demais para sobreviver ao mundo real. Segundo, um azar colossal. O CEO da Night Shares, Bruce Lavine, admitiu em uma entrevista que eles tiveram um azar colossal com o time. Eles lançaram os fundos exatamente no momento em que a anomalia histórica se inverteu. Por um breve período, o mercado começou a subir mais durante o dia do que à noite. Foi como abrir uma loja de guarda-chuvas no início da pior seca da história. Não tem como dar certo. E terceiro, ninguém quis comprar. A ideia de ficar totalmente fora do mercado durante o dia, de não poder reagir a uma notícia bombástica que sai no meio do dia, assustou os investidores. Era uma estratégia muito radical. Os fundos nunca conseguiram captar dinheiro suficiente para se tornarem viáveis. O NSPY morreu com apenas 3,7 milhões de dólares em ativos. Para o ETF, isso é uma poeira cósmica. A história dos Night Shares nos ensina uma lição fundamental sobre investimentos. Existe um abismo entre uma anomalia estatística e uma estratégia de investimento robusta. O efeito overnight é um fato acadêmico, mas transformá-lo em dinheiro no bolso é outra história. E isso nos traz de volta ao Bitcoin. O fenômeno no Bitcoin é ainda mais extremo. Por quê? Pelos mesmos 4 motivos que já vimos, mas amplificados. O varejo tem um peso muito maior no Bitcoin. A simetria de liquidez entre os horários de pico asiático e o horário comercial americano é gigantesca.
E claro, o mercado 24/7 faz com que o fuso horário da demanda global seja o fator dominante. E aqui entra um ponto crucial que o estudo da Aaron Wealth apontou ao analisar as meme stocks como a AMC, daquela febre de 2021. Eles descobriram que o efeito overnight é absurdamente mais forte em ativos que atraem a atenção do varejo. Para a AMC, o retorno overnight entre 2019 e 2022 foi de 30.000%, enquanto o retorno durante o dia foi de 99,6%. É o mesmo padrão do Bitcoin, só que com esteroides. Isso sugere que o efeito overnight está diretamente ligado ao fluxo de compra dos investidores pessoa física, que tende a se concentrar na abertura do mercado. E se você está achando essa análise profunda e quer mais conteúdo assim, que vai além do óbvio, essa é a segunda e última vez que eu vou te pedir. Se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se esforça para trazer um nível de detalhe que você não encontra em outro lugar. E agora o grande finale. Sabendo de tudo isso, em dezembro de 2025, a gestora Nicholas Financial protocolou na SEC, que é a CVM americana, a proposta para o novo ETF, o Nicholas Bitcoin and Treasury After the Dark ETF. O nome já diz tudo. A estratégia é exatamente a que a gente estava discutindo. Comprar Bitcoin no fechamento do mercado americano e vender na abertura. E durante o dia, eles não ficariam em dinheiro. Eles comprariam títulos de tesouro americano, os ativos mais seguros do mundo, para render um pouquinho enquanto o perigo do pregão acontece. A pergunta que fica é, ele vai ter o mesmo destino trágico dos night shares? Talvez não. E há duas grandes diferenças aqui. Primeiro, a magnitude da anomalia. Como vimos, o efeito no Bitcoin mais 222% versus 40% é muito, mas muito mais forte do que no S&P 500. Isso significa que há uma gordura muito maior para queimar com os custos de transação. Mesmo que os custos com uma parte, o retorno ainda pode ser extremamente atrativo. A anomalia do Bitcoin não é frágil, ela é um monstro. Segundo, a natureza do ativo. Ações são, em sua maioria, o jogo americano e europeu. Bitcoin é um jogo global. A principal fonte do retorno overnight do Bitcoin vem da demanda real de outros mercados, principalmente o asiático, que operam em um fuso horário diferente. Não é apenas uma questão de microestrutura de mercado, como no caso das ações. É uma questão de demanda global contínua. O ETF After the Dark não está apenas tentando arbitrar uma ineficiência. Ele está tentando se expor ao fuso horário mais lucrativo do ativo, mais global que existe. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que o mercado financeiro tem dois turnos, o diurno e o noturno. E por décadas, o turno da noite tem sido consistentemente mais lucrativo, tanto para ações quanto, de forma explosiva, para o Bitcoin. Vimos que isso não é mágica, mas uma combinação de comportamentos do investidor. Estrutura de mercado, fluxo de notícia e, no caso do Bitcoin, a dinâmica de um mercado verdadeiramente global 24 horas por dia. Também aprendemos a lição amarga dos ETFs Night Shares. Uma anomalia no papel não garante lucro no bolso. Custos de transação e time são cruéis. O novo ETF After Dark para o Bitcoin é uma tentativa fascinante de capturar essa anomalia em um ativo onde ele se manifesta de forma muito mais poderosa. Ele vai ter sucesso? Impossível a gente dizer. Ele ainda enfrenta o desafio dos custos e o risco de anomalia diminuir à medida que mais gente tenta explorá-lo. Mas pela primeira vez, existe um produto que reconhece abertamente que para alguns ativos o verdadeiro jogo acontece quando as luzes de Wall Street se apagam. Obrigado por ficar comigo até o final. Se esse vídeo abriu sua mente para uma nova forma de ver o mercado, compartilha com um amigo que também precisa saber disso. Ah, e não se esquece de seguir nosso canal para muito mais mergulhos profundos como este. Até a próxima!